Salve turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xavier Code e vamos continuar aqui os nossos estudos sobre laços de repetição em Python. Deixa seu like, se inscreva no canal. Muito bem, no vídeo passado nós vimos então a parte de intervalos, né, que é um conceito super importante do Python, e vamos agora botar a mão na massa mesmo nas estruturas de repetição. Vamos começar aqui com o for. Então o esqueleto de um for, pessoal, de um loop de for um for loop no Python é esse aqui. Você coloca a palavra reservada for, você vai ter aqui um iterador, digamos assim, por exemplo, for i. O i é um iterador, você pode até ter mais que um, a gente veremos mais para frente. E esse iterador ele vai iterar numa coleção de elementos, uma coleção de dados. E já vou mostrar o que é isso. Feito isso, você vai ter então, para cada elemento dessa coleção de dados, você vai executar esse conjunto de instruções aqui. Onde collection é uma coleção de valores que será iterado, e no esqueleto acima, a cada iteração, a variável i terá o valor dessa collection. Então a gente já vai entender um pouquinho mais. Mas essa aqui é a estrutura básica do for. E note que como nós queremos ter instruções que rodem dentro do for, a gente abre um escopo com dois pontos. As instruções, então, tem que ter uma indentação à direita, desculpa. Então você tem que indentar à direita. Então teremos todas as instruções aqui dentro do escopo do for. Quando você terminar o escopo do for, simplesmente você volta e identa para a esquerda e você volta aqui na mesma indentação do comando do for para fechar essa instrução, né? Fechar esse escopo. Muito bem, deixa eu pegar aqui a minha colinha para ver os exemplos. Então vamos supor que nós queremos fazer uma iteração de 0 até 10. Vamos supor, de 0 até 9. Nós queremos ter esses valores aqui. Para fazer isso, vamos relembrar. Se eu quero ter, por exemplo, uma lista de valores de 0 até 9, eu simplesmente falo que eu quero ter um range, passando o valor o 10, porque por padrão a função range considera o valor de início do intervalo 0. Então a gente pode fazer assim. Então ele gera isso. Eu estou usando o list aqui só para ficar algo visual para vocês entenderem. Mas, pessoal, aqui quando eu falo uma coleção de dados, coleção de elementos, entra isso aqui, ó. Uma lista é uma coleção de elementos. Então é uma coleção de vários valores, vários elementos aqui. Só que o range, ele também é. Por mais que aqui mostre que é um intervalo de 0 a 10, internamente ele também trata com uma coleção de elementos. Então se eu quero fazer uma iteração aqui, basta que eu faça isso. Para cada i, né, valor, uma variável i, né, para cada elemento dentro dessa coleção de elementos aqui, ó, que é o range de 0 a 10, ou seja, para cada valor do intervalo de 0 até 10, onde o 10 não está incluso, eu poderia simplesmente aqui fazer uma impressão com uma string nomeada, né, uma string formatada, o i vai ser igual ao valor do i, que está aqui. Então isso aqui vai funcionar. Note que aqui, ó, o i, nós temos uma coleção de elementos, que é o range de 0 até 10, né, ou seja, dos elementos de 0 até 9. Então, para cada um desses elementos, que vai começar 0, 1, 2 até 9, o i ele vai pegar um valor dele na dada interação. Então ele começa o primeiro elemento, que é o 0, vai imprimir aqui, vai para aqui para a próxima iteração. O i vai pegar o segundo elemento da coleção, que vai ser o valor 1, e assim por diante. Então aqui basicamente o que nós estamos fazendo é para cada i de 0 a 9. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então esse é o resultado que nós temos. Muito prático aqui, muito sossegado para a gente ver. Podemos fazer um outro exemplo aqui. Eu separei um outro exemplo aqui. Vamos supor que nós queremos fazer, por exemplo, para cada... Aqui está em raw, deixa eu colocar aqui como código. Não markdown, como code, o tipo da célula. Vamos supor que nós queremos para cada elemento par no intervalo de... Deixa eu ver quando eu coloquei aqui, de 12, nesse intervalo aqui, ó, de 12 até 22, onde o 22 não está incluso. Tá? Eu quero todos os elementos pares aqui. Bom, para gerar todos esses elementos pares, basta que a gente faça o seguinte, né? Olha, eu quero um intervalo que comece em 12, que vá até 22, ou seja, que inclua até o 21. Na verdade, vamos fazer o seguinte, não 22, vamos colocar 21 aqui, ó, 21 não está incluso. Eu quero esse intervalo aqui e eu quero um passo de 2. Então, o que ele vai? Ó, vamos colocar uma lista aqui para ver os elementos que o intervalo gera. Ó. Ele, fazendo isso, ele vai gerar todos os pares, porque a gente começa num valor par, que é o 12. Vai somando mais 2, sempre vai ser par.
então vai somando mais 2. O próximo par é 14, 16 e assim por diante. Vai parar no 21, que o 21 não está incluso, ou seja, a gente tem o 20. O próximo elemento seria o 22, só que o 22 ele extrapola o limite superior, que não está incluso no intervalo. A gente tem isso. Então nós temos essa coleção de valores aqui. Agora basta que a gente faça o seguinte, né? Que a gente pode fazer de duas formas aqui. A gente pode ter de novo um i aqui, ó, para essa coleção aqui, ó. Nós podemos imprimir aqui o valor, vou chamar de num aqui só para ter um outro valor, um outro nome. Então eu posso fazer dessa seguinte maneira, ó, o valor de num vai ser num. Então, relembrando, o range aqui ele é uma coleção de valores, é um intervalo que vai de 12 até 21, com 21 não incluso e aumentando 2. Nós temos exatamente esses valores aqui, então nós temos uma coleção desses valores, e aqui a gente está fazendo um for each, né? Para cada elemento que seria par nesse intervalo, basicamente para cada elemento, o num vai ser para cada um elemento dessa coleção, então inicialmente ele vai pegar o valor 12, depois na próxima iteração pega o valor 14, depois o 16 e assim por diante. A gente pode fazer dessa maneira, a gente tem aqui ó, num, 12, 14, 16, 18 e 20, porque o range é uma collection, é uma coleção de números, coleção de elementos que nós temos. Nós poderíamos fazer de um jeito um pouquinho diferente, poderíamos criar uma variável chamada lista de pares, né, com pares, talvez. Lista de pares, de elementos pares aqui, que vai ser exatamente esse intervalo, só que eu vou converter esse intervalo, esse tipo de intervalo, para uma lista. E eu vou mandar imprimir aqui na tela. Então a gente tem exatamente isso aqui. Agora, vou copiar esse código, ó. Basta que a gente faça a mesma coisa, ó. Só que para cada número eu posso simplesmente falar o seguinte, ó. Para cada número, para cada elemento da lista de pares, posso fazer assim, ó. Aí, a minha nova coleção vai ser essa variável aqui, ó, que é uma lista. Vou dar um tab, ele autocompletou. Então, para cada elemento dentro dessa coleção de elementos, ou seja, dentro dessa lista, que é a lista de pares, que possui exatamente esses valores, esses elementos, nós faremos a iteração e a variável num aqui, ela receberá em cada interação o seu elemento correspondente da iteração. Então a gente tem isso aqui, se mandar imprimir, vai dar certo, vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, pessoal, essa é um jeito muito simples de nós fazermos loops usando for no Python. Obviamente nós poderíamos ter outras coisas, a gente pode iterar em cima não só de inteiros, mas com outros elementos. Nós veremos essa parte com maiores detalhes e mais detalhes nos próximos vídeos, quando nós trabalharmos com listas, mas por padrão é isso que nós temos aqui. É um exemplo super simples para vocês entenderem o for, mas dá para melhorar, dá para deixar o negócio mais robusto aqui, né? Mais interessante. Nós veremos então isso nos próximos vídeos sobre Python. Para terminar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês o while, que a estrutura é super simples, e a gente pode terminar esse papo sobre estruturas de repetição. O while, né, pessoal, que significa enquanto do inglês, ele é super simples. A estrutura, basicamente, você vai ter o seguinte, ó, enquanto uma dada condição for verdadeira, você vai executar uma série de instruções. Então, você pode fazer dessa maneira. E lembrando aqui, ó, para que eu tenha as instruções dentro do escopo do while, eu tenho que colocar aqui 2 pontos no final aqui da declaração, e todas as instruções desse escopo têm que estar identadas, uma indentação para a direita, né? Tá aqui, tá certo, né? Para a direita a gente tem que fazer isso. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui o i igual a 10, eu quero igual a 0, vamos supor que eu quero iterar de 0 até 9, né? Onde o 10 não estaria incluso, por exemplo. A gente pode fazer o seguinte, ó, enquanto o i for menor que 10, você imprime aqui na tela o valor do i, e ele vai imprimir. Pausa esse vídeo, se eu executar isso aqui funciona? Tem problema esse código? Qual que é o problema? Tem um problema. Qual que é o problema desse código aqui? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e depois venha com a resposta. Muito bem, se você já pensou aqui, o problema é que se a gente fizer isso, eu não estou atualizando aqui dentro do while o valor de i. Então o i sempre vai ser 0, ó. Se a gente executar, vai entrar no loop infinito, ó. É sempre 0, 0, 0, até que não dá mais, ó. Eu vou até ter que parar aqui, ó, o meu kernel. Ó, deixa eu dar um stop kernel. Cadê? Restart kernel, aqui, acho que é isso aqui, ó. Ele até deu uma travada, e o kernel é como se fosse o servidor aqui do notebook, ó. Ele deu uma parada. Então eu vou ter que executar tudo de novo agora.
ele dá esse problema. Tem que executar todas as células de novo para funcionar, para funcionar todos os códigos nossos, deixar tudo documentado. Mas eu até parei porque entrou um loop infinito. O que nós temos que fazer aqui, ó, é dar um i mais 1, né? Só que na linguagem Python a gente não tem essa notação i++, que é uma notação bem elegante da linguagem C, C++, Java, mas nós temos o mais igual. Então eu vou fazer dessa maneira, mais igual a 1, então ele começa em 0, imprime o valor de 0, vai somando 1, e vai fazendo esse while aqui até que ele vai chegar no valor igual a 10, que não entra no caso, e assim a gente termina o loop, né? Para executar todas as células do nosso notebook, a gente pode colocar aqui em run, acho que tem aqui, ó, run all cells, ele executou tudo, então tem a ordem de execução, ó, 10, 11 e assim por diante. Nós temos aqui então a nossa iteração. Então o while ele é super simples, obviamente você pode começar a deixar essa condição que basicamente é um booleano, né? Espera-se que você passe um booleano, e você pode colocar mais coisas, né? Então você poderia fazer algo assim, ó. Vamos colocar que a gente tem um ij e o j igual a 0 também. Então, enquanto o i é menor do que 10 e o j é menor do que, sei lá, alguma coisa aqui que 5. Então, você poderia ter alguma coisa assim, né? É um código que não tem muita lógica, tá, pessoal? Eu só estou fazendo um outro exemplo para mostrar que vocês podem fazer combinação de booleanos aqui para dar a sua condição. Então, vamos supor que a gente itere aqui em mais 1 também. Então, seguindo esse exemplo bem bobinho, o que vai acontecer? Enquanto o i for menor que 10 e o j for menor que 5, a gente vai gerar um único valor booleano, ele vai executar as instruções que estão aqui dentro. Como nós estamos somando mais 1, o que vai acontecer é que o j vai chegar primeiro aqui no 5, né? Então, o que vai acontecer? Vai imprimir aqui, tanto para i quanto para j, vai imprimir de 0 até 4, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, ó, ij0, ij1, e assim por diante até 4, porque nós chegamos primeiro nessa condição que virou false. Então, quando você tem um true and um false, você tem um false aqui na condição, e assim a gente mata. Então, aqui, quando tem essa estrutura condição, é simplesmente um booleano que você tem que passar aqui, que pode ser obtido você combinando as coisas. E com isso, nós terminamos então nosso papo sobre loops. Então, foram 2 vídeos aí relativamente rápidos. Nos próximos vídeos, o próximo assunto que é lista será um pouquinho mais demorado, porque a gente tem muita coisa para falar dessa estrutura de dados super importante. Então, pessoal, pega um café e fique firme aí, codifique por você mesmo, faça outros testes aí, tá bom? E continue aqui no Java Code. Nos vemos no próximo vídeo.